Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa, através dos benfeitores espirituais, intuir bons pensamentos, para que possamos levar o conhecimento não só aos desencarnados, mas a todos nós, para entendermos os verdadeiros motivos de estarmos nesse planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a lição de hoje é obediência e resignação no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos falar obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso, e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimento da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim como o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividades porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos nossos espíritos, aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos o guia da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação, o do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Essa lição, gente, ela é bem complexa, tá? Porque quando Cristo fala, não sei se vocês perceberam,
Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Aí ele fala, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porque nós que somos o guia da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e se submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Quando ele fala isso, eu não sei se vocês perceberam, parece que a gente precisa entender toda essa dinâmica do livro dos Espíritos, do Pentateuco, do céu e inferno, da Gênese. E aí nós esquecemos do planeta que nós estamos, de provas e expiação. E também tem aquela situação que nós esquecemos, porque ele está falando aqui na lição do Evangelho com o meu espírito. O meu espírito. E é lá que está a coisa. Eu preciso, na encarnação, dosar isso, equilibrar. Para que aconteça isso, eu preciso voltar lá naquela questão do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta para eles: qual o meio de evoluirmos? Aí ele fala, os espíritos respondem, reencarnando. Aí, mas como que funciona isso? Olha, eu devolvendo outra pergunta em cima do texto. Mas como que funciona isso? A doutrina traz todas as informações. Porque Kardec sabia que conforme eu lesse os ensinos e fizesse as leituras pausadas e analisasse as palavras, eu traria, eu buscaria e fazia questionamentos dentro do texto. E aí eu buscaria o Pentateuco. Aí eu começaria a ligar toda o Pentateuco dentro das lições que estão contidas em cada uma delas. E que é que os espíritos estão querendo saber. Olha outra questão. Nessa parte aqui, quando ele está falando obediência e resignação, Kardec está falando com qual espírito? Jesus, ele está dando a explicação, ele está falando com qual espírito? Com o espírito que está encarnado. Então, qual que era o objetivo, tá? Que eu tenho que buscar aqui entender, tá? Que era isso que eu queria saber, que quando eu estava buscando o entendimento, tá? Era uma pergunta em cima da outra, em cima, dentro do texto. Vocês vão perguntar assim, o Flodão tá louco? Ele está fazendo pergunta dentro do texto. Porque agora todos os livros ele faz de uma situação que eu tenho que questionar, observar e ver o que está implícito dentro dele. Porque Kardec, quando ele codifica a doutrina, a gente codificar, trazê-la de forma mais fácil para o entendimento. E aí, o que ele fez? Como que o Dalmo vai fazer essa leitura na hora e como que ele vai interpretar? Mas ele não estava só falando com o espírito do Dalmo encarnado. Ele estava falando com essa nuvem de testemunha que me acompanha a diversas encarnações. E que tinha agora o objetivo de, quando eu buscasse a terceira revelação, eu teria que entender o que eu estou lendo, tá? Dentro das questões, dentro dos textos, dentro das frases, para que eu começasse a entender. Mas obediência e resignação, como
que um espírito encarnado lesse, e a própria lição está levando a que eu fizesse questionamentos aonde, numa época, há mais de 200 anos, Kardec codifica a doutrina e traz algumas observações do final do século XVIII, entrada do XIX, XX, XXI, aonde já estava nos avisando e apontando que o desenvolvimento, tá, que advém das tecnologias estava se sobrepondo sobre a parte moral. Então, nós já teríamos ali uma questão que nós entendemos muito bem. Desenvolvemos 200 anos tecnologicamente, intelectualmente, estamos atrasados mais de 150 anos. Mas aí, quando ele fala dessa questão, eu não sei se vocês perceberam ontem, o senhor Armando foi muito feliz nas falas dele. Foram muito profundas. Quando ele fala que havia espíritos aqui estão lá nas trevas da ignorância, lá nas cavernas. Mas por quê? Nós não estamos avançando? Aí agora eu vou lá no finalzinho que eu acabei de ler. Estamos num planeta de provas e expiação, e esses espíritos que estão agregados no planeta, que o Cristo sabia de todo o mecanismo de funcionamento, era utilizada pela justiça divina para que acontecesse a evolução dos espíritos que estavam aqui. Então, quando eu leio essa frase, quando ele fala de forma, lhe aplicaremos o láctego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da ação, da dupla ação do freio da espora, ele já estava falando de uma condição aonde nós, espíritos encarnados, seríamos submetidos à questão de sermos obedientes e resignados dentro dos ensinamentos evangélicos, condicionado a níveis de entendimento e de compromissos com a realidade que estávamos sendo inseridos. Então, são situações que nós precisamos analisar, porque nós estamos vivendo numa era que eu não posso ler um texto por ler. O que aquele texto está querendo falar comigo? Qual o objetivo dele? Agora, será que é porque eu sou professor e entendi o que era o recado que Kardec estava dando? E uma das partes mais bonitas, né, que o Chico fala, tem até o vídeo no YouTube, procurem. O Chico lá em cima da cama sabia que ia terminar a sua trajetória aqui na carne, voltando para o plano espiritual. Ele fala assim, ele fala bem do jeito assim do mineiro: eu vim trazer um recado para vocês e eu trouxe, agora é com vocês. O evangelho está trazendo um recado para mim. E o que eu estou fazendo desse recado? Será que quando eu li, eu prestei atenção? Porque eu fui lendo pausadamente,
Nós estamos aí há mais de 6 anos, 7 anos nesse estudo, e eu fui lendo pausadamente, como eu faço em todos. Em todos. Com relação a isso. Para que a gente preste atenção. Para que a gente organize ideias. Porque os irmãos que estão do outro lado são os espíritos que tiveram a mesma oportunidade que nós, mas não tiveram a condição de fazer essas leituras detalhadas. Aí veio a terceira revelação. Kardec, um homem de ciência, pedagogo, professor, né? Ele sabia e teve, partindo da espiritualidade, provando que nós estávamos vivos, mas fora da carne, e que essas inteligências precisariam ser submetidas à organização da complexidade que eles estavam inseridos. E aí é outra situação, tá? Também implícito. Que eu ficava abismado, falou assim, ele não era qualquer um para estar enxergando esses textos, para estar escrevendo dessa forma, tinha uma função. Tinha uma função. O espírito também evolui na erraticidade. O que é erraticidade? É o período de uma existência do espírito entre uma encarnação e outra. Mas eu também fui buscando as informações. Porque tinha fundamento do que ele estava falando. Os espíritos que estão do outro lado são os espíritos que tiveram oportunidade. Então, na hora que eu estou lendo, os espíritos estão acompanhando também. Na hora que eu estou estudando um livro, fazendo a leitura, eles também estão refletindo junto comigo, estudando? Sim. Sim. Tá? Eu vou só dar uma situação do que aconteceu comigo de um filme. Eu assisti aquele filme 3 vezes. O Nome da Rosa. Assisti a primeira, assisti a segunda. E fui no terceiro, no final, na terceira vez, falou, agora eu entendi. Porque naquela época, e o filme estava relacionado à questão dos estudos que se faziam, tá? Dos livros proibidos, que foram proibidos dentro da Igreja Católica, e como os padres liam. Colocava ali a vela do lado e fazia as leituras. Só que muitos padres, tudo que é proibido, faz com que eu falei, eu quero ler aquilo. E aconteceu isso comigo também, tá? Aconteceu isso comigo. Porque quando falava para mim, eu não ler esse livro, eu quero ver o que esse livro está tendo. Eu quero saber o que tem lá dentro. E os padres iam, entravam e começavam a ler os livros proibidos da igreja. Eu só estou contando essa história, não vou... Assista um filme, vocês vão entender. Kardec também foi um mesmo fato. Queimaram muitos livros. Mas se queimaram, o que tinham aqueles livros? Então, isso trouxe, de certa forma, um gostinho. Ah, mas se queimar, porque tem alguma coisa, eu quero ler. E isso também foi uma mola propulsora para fazer a doutrina evoluir.
Então, são questionamentos que a gente faz aonde os espíritos que estão do outro lado e que fazem parte dessa organização planetária que nós estamos inseridos são usados pela espiritualidade no intento para que chame a atenção, para que busquem o entendimento. E aí eu vou entrar na situação que está nessa frase, né? Que ele fala. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe subveremos a vontade rebelde. E aí que cada um de nós façamos a reflexão do que essa doutrina está trazendo de informação. Porque senão eu vou para o centro. E aquele nome que eu sempre vejo falar, obsessor, mas eu não vou lá estudar. Mas o que é esse termo obsessor? E aí eu quero que afaste. Não é isso que está nos livros e quando eu estudo. Então, quem são esses obsessores? O nome foi esse, mas eles são os nossos professores. Então, a lição, a frase que o Cristo está falando aqui, e que Kardec coloca de forma implícita, é avisando a nós espírita o mecanismo de funcionamento, de como funciona toda a organização planetária, da ligação entre espíritos encarnados e desencarnados, acerca da realidade que estão inseridos e como funciona a obediência e a resignação, aonde todos os dois serão postos a provas. E vai mais longe. Porque todas essas lições estava condicionado ao nível de evolução de cada um. E pasmem. Agradeçamos a Deus a oportunidade que foi nos dada, porque ao retorno para o plano espiritual, a coisa está desse jeito, tá? Porque a espiritualidade está intervendo de tal forma que nós tivemos grandes nomes, grandes espíritos que vieram, suportaram esse freio aplicaremos o lado e submeteremos a vontade rebelde, de várias formas, e nós não vemos, e não vimos, era a condição da lei de causa e efeito, oportunizando o espírito à evolução. Mas o que acontece? Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, se der, porque pode carregar. Então o Dalmo retorna para o plano espiritual. Peraí, eu fui lá só para resolver aquele probleminha? Sim. Só isso? Sim. Nós demoramos séculos para reunir vocês. Só não conseguimos a outra parte que você está enxergando porque você não tinha condição de suportar. E isso eu estou só nessa lição da obediência e resignação para vocês entenderem, ligando dentro do Pentateuco para vocês entenderem o mecanismo de funcionamento. Porque o Cristo, ele falava com os espíritos encarnados, desencarnados, e também ia, quando a gente começa a ler o Novo Testamento e vê a sua ação, trabalhava também com os espíritos elementais. E é nessa situação que muitas vezes, eu não sei se é em Mateus, né, daquela situação quando ele entra em contato
e pergunta para o espírito: quem é você? O espírito falou: nós somos uma legião. Aí o espírito dá 360 graus na visão do Cristo e não enxerga nada dele. Ele fala: não nos tire daqui. Mas quando esses espíritos nos olham, ele vê dentro de mim todas as sombras possíveis de séculos de encarnações sucessivas, aonde eu preciso buscar a organização do trabalho que essa doutrina nos manda, buscando os ensinamentos de Kardec, para que essa obediência e resignação se torne um compromisso maior, não só com Kardec, mas com Jesus. O nosso modelo e guia, que não tinha nada, não devia nada, e passou por tudo aquilo que ele passou. E nós espíritas hoje temos todo e muito mais. Aí a pergunta que eu faço para mim, que é o que nós estamos: o que você está fazendo dessas lições que estão contidas dentro da base kardeciana, dentro da sua prática em todos os sentidos? Você está sendo resignado? Você é obediente com relação a todas as situações que estão inseridos dentro da sua responsabilidade, disciplina, objetividade, compromisso? É nessa situação que a gente precisa buscar o estudo dessa doutrina, para que nós, que é a oportunidade única de organizarmos aquilo que nós desorganizamos em séculos de encarnação. Que cada um tire as conclusões e faça uma leitura detalhada, buscando beber dessa água para saciar a nossa sede. Quem beber dessa água nunca mais terá sede, que é a água do conhecimento. Que Jesus nos abençoe. Vamos lá para o livro dos médiuns também, agora. No livro dos médiuns agora, nós estamos na questão 164, médiuns sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensações que elas não podem explicar. Eu estou na primeira frase. Porque muitos médicos já me falaram muitas coisas. Os 10, 11, 12, eles não suportavam as minhas perguntas. E tinha receio, eu tinha medo. Eu era criança. Encontrei a doutrina espírita com 26 anos. E chorava. E chorei, gente, porque eu confrontei o Evangelho dentro do Novo Testamento, fazendo. E depois eu fui lendo. Eu não parava. Eu não conseguia parar. Houve um desespero da minha parte, que eu queria entender aquilo que eram os questionamentos que eu fazia. Eu não gostava de ir na igreja católica, embora fui, fiz o catecismo, fiz tudo.
E ficaram assustados porque eu sabia toda aquela parte, falava para eles, né? Tanto é a menina que deu o catecismo, é viva até hoje, ela perguntou para minha mãe, o Dalmo sabe tudo do livro. E eu não sabia, eu não ia na igreja. E aí me levaram, né? Que foi a alegria do meu avô. A igreja tinha mais de 1000 pessoas. A hora que eu subi no púlpito para falar, meu avô chorou de ver o neto dele lá em cima. Mas foi a primeira e última. Eu, nunca mais voltei. Terminei o catecismo, fiz a vontade dele. Mas o que eu estou falando para vocês, que naquela época, a gente tinha esses médios, como tem hoje também, é que a gente não tem, até dentro da casa espírita, que não compreende, só fala assim, tem que estudar, mas o estudo leva nós a fazer o quê? Refletir. O texto, quando eu leio, que era isso que o Kardec estava falando, o que ele quer falar comigo? O que esse texto está querendo falar comigo? Não é com os outros não, tá, gente? Eu estou falando aqui com vocês, o primeiro sou eu. Sou eu. Tá? E aí ele está questionando agora por que Kardec não está falando no livro dos médiuns e os espíritos mandam, na hora que ele termina o livro dos espíritos, imediatamente, o que ele fez? Perguntou para os espíritos. Por que vocês estão falando para mim fazer agora o livro dos médiuns? E aí, quando falaram para ele, ele entrou em desespero. Quando eu estava estudando o livro dos espíritos, aí eu quase que eu senti de estar na pele do Kardec, na hora, nessa fala dos espíritos. Ele entrou em pânico e desespero, como também eu entrei. Foi o que aconteceu comigo, tá? Eu estava ali no Evangelho, o seu Aécio, né, que é o pai da Rosa, foi lá e me trouxe o livro dos espíritos. Ele viu eu estudando. E aí ele pegou e trouxe o livro dos médiuns. Quando eu comecei a ler o livro dos médiuns, eu falei, meu Deus, a coisa não é do jeito que eu estou pensando, só para vocês terem uma ideia do que era. Eu entrei em pânico. Aí vocês vão perguntar, Dom, por que você entrou em pânico? Porque eu via que os médiuns, tá, a quem eu convivi, estava indo tudo ao contrário. Mas a espiritualidade veio com o tempo e falou para mim, não se preocupe. Nós já estamos há milhares de anos trabalhando com esses médios. E olha que eu conheci uma média 3.000 quilômetros daqui com 12 anos. Conheci de uma forma inusitada, porque naquele tempo nós não tínhamos dinheiro para ir no hospital. Aí só falaram para minha mãe assim, tem uma benzedeira em tal lugar. Chegamos lá, tava uma fila enorme, porque a médium trabalhava a noite inteira. Aí trabalhava, tinha dia que ela trocava o turno, ia o dia inteiro, chegava e tava aquela fila enorme. Aí eu era pequeno porque nós andamos, eu acho que mais de 10 quilômetros a pé para chegar nessa benzedeira, porque minha mãe não sabia o que fazer. Aí nós era o último. Aí chegou lá dentro, a mulher pegou e falou assim para nós assim, nós não vamos atender, eu não vou atender ele, não. Quando ela falou isso, os espíritos pum para cima dela, que nós não sabíamos, e falou na nossa cara, esse menino você vai atender. Eu não entendia nada. Uma multidão para atender, e a médium, minha mãe olhou para mim, né? E ela também não entendia nada. E eu peguei amizade com os filhos dela, e essa amizade veio de 3.000 quilômetros, assistiu o desencarne dessa médium,
e aconteceu coisas inusitadas, que a gente entrava em confronto, quando eu falava para ela, ela não aceitava, entrava em desespero, desencarna e veio me procurar. Desencarnada, ela veio me procurar, e aí eu relatei. E ela falava, agora era o inverso. Me ajude, Dó. Eu sei, agora eu estou entendendo. E aí foram poucas conversas, relatando porque eu sabia do nível de entendimento. Olha o que eu estou falando para vocês. Eu preciso direcionar essas leituras também para atender o encarnado e também o desencarnado. Mas vamos continuando, porque todas as sensibilidades mediúnicas que nós temos, quando eu estudo, ela precisa ser estudada pelo médium, e aí entra o processo educativo quando ele sabe. Então, mediunidade não se desenvolve, não se educa. Então, qual que era o processo e qual que é o papel da mediunidade quando eu busco a mediunidade com Jesus, estudando Kardec? Entra nesses princípios. Eu começo a fazer a observação necessária com relação à prática mediúnica e à minha sensibilidade. Mas como que eu não faço isso? Eu vou ser marionete dos espíritos. É mais ou menos nessa sequência. Tá? Então, era nesse tom que Kardec começa ali a entender agora que não bastasse da parte filosófica, que é o livro dos Espíritos, mas eu precisaria agora o livro do médium, espiritismo prático e experimental, porque eu não sou Jesus. Eu sou um espírito endividado para com a justiça divina e preciso compreender os mecanismos de funcionamento da mediunidade. Tá? E aí eu vou continuar agora para vocês terem uma ideia. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Olha o que ele está falando. Todos os médios são necessariamente impressionáveis. Sendo assim, impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Nós já estudamos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos dar um exemplo. Agora não tem um ar-condicionado, né? Mas tem cozinha que tem os ventiladores. Tá lá, em cima de uma pedra, um copo na pia. Você coloca o copo ali, aí o vento do ventilador movimenta o copo. Nós já estudamos isso. Eu uso essa explicação para a gente entender, mais ou menos. Ah, foi o espírito que fez a movimentação do copo? Você olhou se estava o vento? Então, ali para a gente ter uma ideia, é uma noção. Mas quando nós vamos falar dessa impressionabilidade, eu preciso entender o que é isso, o que ele quer dizer com isso. Então, é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Eu preciso entender. Ó, só para vocês terem uma ideia. Homem, eu falo por mim, tá? Homem é meio largado. Aí eu preciso do nosso anjo da guarda, que são nossas mulheres. Falou, ó, vai no médico. Faz isso. A mulher, ela tem toda a estrutura, ela conhece todo o corpo dela, ela faz a análise, e logicamente, quando ela vai ao médico, tá? O médico, logicamente, faz a anamnésia dela, mas muitas vezes a mulher já tem toda uma... E o homem
Nós não somos muito assim, não. Eu falo por mim, tá? É mais ou menos nisso. E aí eu vou estudar a doutrina espírita. Eu vou estudar a doutrina espírita. Mas o que é isso que Kardec está falando, tá? De como funciona? Aí ele vai. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com qual preciso e não seja confundida. E aí, gente, a coisa é mais difícil do que nós imaginamos. Como eu vou compreender isso? Volto, não me canso de falar, livro do médium, Espiritismo Prático Experimental, para que nenhum médium que se acha no papel de trabalhar um mediúnico e se achar o Senhor. Porque se duvidar, devido ao fator egóico, aonde cada um de nós estamos inseridos, nós precisaremos voltar o evangelho e trabalhar e fazer, eu acho legal aquilo que o Júnior fala, um bom combate, em cima das nossas imperfeições. É o orar e vigiar. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, o Cristo, quando ele fala isso, o Cristo, quando a gente pega, eu esqueci o nome, os Salmos, o Cristo não parava de fazer a leitura dos Salmos. O Cristo, hein, gente? E o Dão está fazendo o quê? E aí, quando eu vou estudar a doutrina espírita, tem todo um rol, um roteiro, para que eu possa entender isso. Mas e se eu não faço isso? Que é isso que Kardec está falando. Eu vou entrar nos escolhos da mediunidade. Mas eu sou médium. E a coisa vai indo. Eu só estou dando toque para vocês de como funciona isso. Tá? Aonde nós estamos indo. E aí ele coloca, né? Que não, na qual precisa e não seja confundida. Porquanto, pessoas há que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos. Então, quando eu comecei a estudar, tinha alguma coisa interessante. Eu falo coisas aqui que quando eu levava para falar, por que vocês não falam isso aí na frente, né? E eu citava. Eles coçavam a cabeça dentro do centro. Ô, rapaz, como é que você sabe um negócio desse? Mas o que você está falando é verdade. Tá? Que era a situação, porque os espíritos falaram para mim, você tem duas sensibilidades mediúnicas. Eu comecei a estudar uma, que era que eu tinha e não sabia por quê. Mas aí, existiam umas outras situações que eu também sei que era a vidência. E eu citava para minha mãe, né? Eu falou, mãe, você acabou de passar aqui na minha frente. Minha mãe olhando, nós conversando, né? E eu descrevia. Inclusive, essa médium, junto com os filhos dela, ela fez uma coisa. Eu citei com a minha mãe, comecei a descrever tudinho que a média estava falando, e nós estávamos a mais de 90 quilômetros de distância dela. Aí minha mãe pegou e falou, vou ligar para ela. Falou, realmente, tudo isso que você está me contando aí que eu estava falando. Aí os filhos dela virou para ela, como é que a senhora faz isso com o Dal? Aí ela falou assim, ó, ele tem coisa que ele sabe fazer e um dia ele vai descobrir. Eu só estou falando isso para vocês porque quando eu vi aquelas pessoas falando, ó, você vai para a doutrina pelo amor ou pela dor? Eu coçava a cabeça. Eu queria entender aquilo também. O que é isso que esse povo está falando? E aí eu peguei, pum, joguei dentro do centro. Olha onde eu estou entrando com vocês.
Quando eu busco a casa espírita e que há essa desorganização espiritual de sensibilidades mediúnica, que ele está falando aqui desses médios, do desenvolvimento dessa impressionabilidade que eu tinha, havia um desequilíbrio. E eu não aceitava, tá? Porque eu bati de frente na época com o seu Norberto Vicente, foi 1 hora, ele chegou para mim, eu deixei você falar 1 hora e eu te ouvi, agora você vai me ouvir. E ele foi e apontou o dedo na minha cara, você é médium. E eu, fugi de dentro do centro. E dentro dessa questão, eu voltei novamente com um outro centro e um médium. E aí eu fui aprendendo, ele foi falando dentro dos livros. E aí eu fui buscando o entendimento. Então, quando nós buscamos, nós estamos todos desorganizados espiritualmente. Então, eu vou para a casa espírita, orientada, bem orientada, embasada na base kardeciana, no estudo, eu vou agora equilibrar e a espiritualidade vai organizar todo esse campo espiritual. E aí, o espírito, ele vai, foi o que eu falei, né, uma vez com a médium, e a médium falava para mim do jeitão dela, eu comecei a dar risada, né? Falou que a senhora está falando tem fundamento. E ela falou assim, o espírito é danado, ele sabe do mecanismo, ele vem no centro, ele resolve o problema dele, pum, ele corre. A hora que a coisa destoa tudo, ele corre para dentro do centro de novo. Aí equilibra de novo. Ele... Só naquilo ali, o que ela estava falando numa linguagem que eu estava entendendo, e aí vocês vão entender, mas eu não sou Chico, eu não sou Divaldo, mas eu fui compreender essa doutrina e desenvolver essa obediência e resignação, e aí dentro desses campos da minha sensibilidade mediúnica, eu fui estudando e compreendendo, tá? Porque até então eu preciso entender os mecanismos da mediunidade, de como funciona, tá? E foi lá onde eu falei, dentro de uma casa espírita, há mais de 30 anos, fui lá e falei com relação. A gente não pode falar, então, mas eu acho que para mim tem que falar isso, como funciona. Porque os espíritos precisam saber. Os encarnados. Aonde está mexendo. Porque senão seremos alvos fáceis. E se eu não buscar essa base... Mas vamos continuar. Tá? Com o qual é preciso e não seja confundido, por quando pessoas há que têm nervos delicados e sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras muito irritáveis não pressentem. Então, quer dizer que eu preciso aí eu preciso estudar, eu preciso entender de como funciona isso. Eu não sei se vocês pegaram na minha fala do que eu estou querendo dizer. Quando eu falei da anamnésia, de um médico, quando nós procuramos um médium, quando eu falei da mulher que ela sabe todinho do corpo dela, de como ela sente que o homem é diferente, né? Nós também, quando vamos estudar agora, ele está chamando a atenção do espírito encarnado acerca da realidade que ele está inserido, que ele precisa fazer as observações necessárias e entender o que é mediunidade. Mas eu não sou médium. Ele cai nessa história. E eu já vi, tá? Companheiros que continuam até hoje, foram embora da cidade, estão em outros centros. Eu nunca fui médium, ouvi isso dele. Eu falei, não é médium. Vamos lá. Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que possui reconhece pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo
não sei que é a aproximação de tal ou tal pessoa. Olha o que ele está falando, a profundidade. Mas então eu pensei que o estudo era só para a gente estudar ali, mas não, eu preciso compreender isso. E a coisa vai além, tá? Vai além. Torna-se com relação aos espíritos verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave ou agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há com que um cheiro de impureza. E aí, gente, chegou nessa parte, eu preciso buscar os fluidos. A coisa é mais extensa do que vocês imaginem. Tá? Então, o espírito bom, como que será que vai ser a característica e qual a impressionabilidade que vai dar em mim? Calma, serenidade. Enquanto aquele espírito, como ele usou o nome de mal, está passando, como que é que o médium vai se sentir? Gente, eu estou só no começo. Vocês não têm ideia do que tem só nessa questão. E volto. Se Kardec na hora, tá? Eu já vou avisar para vocês quem foi que falou com ele para que ele imediatamente começasse a escrever o livro dos médiuns. O próprio Cristo. O próprio Cristo, gente. Vamos lá. Não termina por aqui, senão não vai dar para mim. E aí, gente, essa parte faz muita reflexão. Para que quem vê aquela parte do filme lá do Divaldo, que está bem claro, né? Está no YouTube. Peguem que lá que vocês vão ver. Porque Joana de Anjos fez a mesma coisa com o Divaldo, da mesma forma que o Emmanuel fez com o Chico. Tá? E o Divaldo, nessa cena do filme, é bastante interessante, que ele fala para mim, ele fala para a Joana assim, Joana bem do lado do filme, fantástico falando. A outra parte eu não vou falar, que aí vocês fazem observações necessárias com relação a isso, porque tudo a gente tem que analisar. Não com tom de crítica, mas de análise, trazendo do que pode acontecer. Mas vamos lá no que ele está falando, no que ele fala para a Joana. Joana, a médium aí está falando para mim que eu tenho que estudar, entregou o livro, para mim, o livro dos Espíritos. Mas ela não sabe ler nem escrever. Aí Joana, né, como o Chico falava, que o Divaldo tinha uma rosa com espinho. Foi e falou na lata do Divaldo. Ela tem o livro dos Espíritos aqui e o Espiritismo aqui. Assista essa cena recortada lá no livro no YouTube. É fantástico. E a outra vocês conhecem, né? Quando o Chico terminava de estudar o livro dos Espíritos e falava com o Emmanuel falava, não, lê de novo. E ele falava, disciplina, disciplina, disciplina. Se eu não fazer essa junção e não estudar, falou, não, mas eu já estudei o livro dos Espíritos. Também busquei essa informação que eu queria entender. O Dalma aqui, eu estou num corpo físico que eu não consigo guardar as informações. Eu preciso estar em contato diversas vezes, lendo constantemente. O meu espírito tem uma condição. Mas não, onde você está indo agora? Eu estou indo, tá? Na outra parte, aonde quem são os médios e por que eu vim, estou estudando essa doutrina, passando as informações para encarnado e desencarnado e vendo essa relação, porque o Cristo falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E foi nesse tom, porque também eu queria saber as informações, porque
O Cristo, quando falava com os apóstolos, ele falava tudo, tá, gente? Tudo que estava ali. Tudo que estava ali, ele falava às claras. O espírita, ele sabe. Mas aonde que temos que dar exemplo? É na prática. Mas se eu estou num trabalho mediúnico, o que eu tenho que estudar para melhorar a minha prática? O livro dos médiuns. Se eu estou dentro de uma casa espírita, eu preciso saber a relação do plano espiritual com o espiritual. E eu esqueci também aquela parte que está lá no Evangelho e fala assim, quando do rico e do pobre, quando o rico volta para o plano espiritual e vê o pobre, mas ele vira, mande um recado para ele, falem para eles de como que é a relação. O que o Cristo fez? Nos deu a terceira revelação. Mas a pergunta que eu tenho que fazer, para mim, o que eu estou fazendo dessa doutrina? O que ela está me trazendo esclarecimento acerca da lei de ação e reação ou da prática com a realidade que eu estou inserido? Qual é o papel do centro espírita? Educar almas do espírito imortal que habita um corpo, tendo condição agora de estar sobre o látego do freio e da espora, submetido a um campo de provas ou expiação, para que ele aprenda a realidade de evolução espiritual que nós estamos inseridos. O que eu estou falando desse ir e vir, tá? Se vocês forem buscar céu e inferno, buscar o que é o espiritismo, tem um livrinho que a gente esquece, tá? O que é o espiritismo. E aí, gente, se eu não estudar e não entender que esse espírito que está aqui, eu preciso estar em contato com leituras que vai me repertoriar, que vai me dar condição de entender esse processo, eu preciso estudar várias vezes, ler constantemente. Era nesse tom que era o que Emmanuel estava falando para o Chico, que era que a Joana estava falando para o Divaldo. Que Jesus nos abençoe, que cada um de nós possamos refletir relacionando aquilo que eu estudei, o que estamos estudando, a nossa prática. Porque Jesus quer isso. Buscar Jesus, buscar os amigos espirituais, é compreender a relação que estamos inseridos. Só assim, estudando Kardec, nós vamos compreender Jesus. Doutrina espírita, sem Kardec, sem Jesus, nós não vamos ter a nossa trajetória livre, compreensiva, analisando cada um os passos que estão dando dentro dessa doutrina e buscando sempre Jesus, sempre o nosso modelo e guia para compreender a necessidade de reformularmos, de praticarmos o amor e caridade na sua essência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Allan Kardec, por essas lições esclarecedoras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.